Representando as forças no plano XY, tem-se que a força-peso, que aponta verticalmente para baixo, da definição na física do carro, que tem valor de 15.750 newtons, traciona, ou seja, puxa, o cabo que passa por B. Então a reação do cabo é exercer uma força oposta, pela terceira lei de Newton. A corda puxada pela pessoa, de A para C, também sofre com a ação da força-peso do carro. Os vetores TAB e TAC e suas componentes formam um triângulo retângulo. Então, usando as relações trigonométricas para realizar a decomposição vetorial e posteriormente aplicar as condições de equilíbrio, considerando como positivos os sentidos para cima e para a direita, e lembrando que na componente em que o ângulo está colado usa-se o cosseno, o seno corresponde ao cateto oposto ao ângulo, a componente x de TAB recebe o sinal negativo por apontar para a esquerda e é igual ao módulo de TAB vezes o seno de 2 graus, porque TABx é oposta ao ângulo. E a componente y, que é positiva pois aponta para cima, é igual ao módulo de TAB vezes o cosseno de 2 graus, porque TABy é adjacente ao ângulo. A componente x de TAC é adjacente ao ângulo, então corresponde ao módulo de TAC vezes o cosseno de 30 graus, e recebe o sinal positivo porque aponta para a direita. E a componente y de TAC aponta para baixo e recebe o sinal negativo e é oposta ao ângulo, portanto, corresponde ao módulo de TAC vezes o seno de 30 graus. Conforme a representação no plano, a força Fp tem componente apenas no eixo y e é negativa por apontar para baixo. Então, aplicando as condições de equilíbrio correspondente à equação 2.15 nos eixos x e y, o somatório das forças no eixo x é igual a zero. Então, TABx mais TACx é igual a zero. Substituindo as expressões, menos TAB vezes o seno de 2 graus, mais TAC vezes o cosseno de 30 graus, é igual a zero. Agora, aplicando no eixo y, TAB vezes o cosseno de 2 graus, menos TAC vezes o seno de 30 graus, menos o módulo da força Fp, é igual a zero. Passando a força Fp para o outro lado, ela fica positiva. Então, tem-se um sistema de duas equações e duas variáveis, o qual pode ser resolvido de diversas maneiras, sendo que o resultado é o módulo de TAB de aproximadamente 16.083,88 newtons e o módulo de TAC aproximadamente 648,155 newtons. Outra maneira de resolver é pela regra do triângulo, desenhando as forças no padrão ponta a cauda, ou seja, unindo a ponta, que é a parte final do primeiro vetor, à cauda, ou a origem, do segundo, conforme a página 21. E como a resultante é igual a zero, pela condição de equilíbrio, a forma é fechada, ou seja, o ponto inicial coincide com a ponta do último vetor, conforme a página 38.
Observe que é o ponto inicial que corresponde à cauda do primeiro vetor. Então, formando o triângulo partindo da força TAC, a cauda está no ponto O e a ponta conectada à cauda de TAB, cuja ponta está conectada na cauda de FP e a sua ponta está conectada no ponto inicial, ou seja, na cauda de TAC. Então, para obter os valores, será chamado o ângulo entre a cauda de FP e a ponta de TAB de alfa, entre a ponta de FP e a cauda de TAC de θ, e a ponta de TAC e a cauda de TAB de beta. Agora é necessário analisar a representação das forças. O ângulo entre o semi-eixo x positivo e o semi-eixo y positivo é de 90 graus, porque eles são perpendiculares. Então, como TAC faz um ângulo de 30 graus abaixo do semi-eixo x positivo, o ângulo entre ele e a força FP, que está no eixo y e no triângulo formado corresponde ao semi-eixo y positivo, é θ igual a 90 graus mais os 30 graus, que resulta em 120. Para determinar os demais ângulos, parte-se da propriedade que o somatório dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, analisando o triângulo formado por TAC e TAB, desenhando um cateto na horizontal, que corresponde ao semi-eixo x positivo, sabendo que o ângulo entre ele e TAC é de 30 graus, é possível formar um triângulo retângulo abaixo de TAC e determinar que o ângulo entre TAC e o cateto vertical é de 60 graus, porque esse cateto e o cateto em laranja formam um ângulo de 90 graus entre si. Então é possível determinar o ângulo faltante desse triângulo retângulo auxiliar, que é de 30 graus, fazendo com que o somatório dos ângulos seja de 180, os 90 graus entre os catetos perpendiculares, 60 graus do vertical com a hipotenusa e 30 graus do horizontal com a hipotenusa. Para determinar o ângulo beta, considera-se um eixo auxiliar y' que faz um ângulo de 2 graus com o vetor, conforme o desenho da força. Então, o ângulo beta é igual aos 90 graus menos 30 menos 2, que resulta em 58 graus. Então, sabendo os ângulos θ e beta, é possível calcular alfa, que corresponde a 180 graus, menos o ângulo θ, menos o ângulo beta, que resulta em 2 graus. Então, agora é possível aplicar a lei dos senos, a igualdade da força dividida pelo seno do ângulo oposto. TAB dividido pelo seno de 120 graus, que é o ângulo oposto, é igual a TAC dividido pelo seno do ângulo de 2 graus, que é igual a FP, que corresponde a 15.750 newtons, dividido pelo seno do ângulo de 58 graus. Iniciando por TAB, corresponde a FP, dividido pelo seno de 58 graus, vezes o seno de 120 graus. O resultado é aproximadamente 16.083,88 newtons. E TAC corresponde a FP dividido pelo seno de 58 graus, vezes o seno de 2 graus. O resultado é aproximadamente
648,155 newtons. Portanto, os resultados são os mesmos e fica a seu critério decidir qual método utilizar.